Olá, nono. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Graças a Deus, estou bem. Estamos mais uma vez para a nossa aula. Essa oportunidade que Deus nos deu de estar mais uma vez reunidos para acontecer aqui o nosso momento, né? Então, a nossa aula de hoje... Sim, antes de começar a aula de hoje, eu quero só lembrar da atividade da aula passada, que ainda tem algumas pessoas que ainda não me enviaram, tá bom? Vamos enviar as atividades para a gente poder não deixar, para que não venha acumular as atividades. Vamos ter esse cuidado, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, ela é um assunto bem interessante, falando sobre a águia entre galinhas. Quando se fala em águia, nós conhecemos esse pássaro por ser um pássaro que observa de uma grande atenção, né? Que tem um olhar muito bem aguçado, como dizem por aí. Ele é muito experiente, ele é bem, como é que se diz? Ela é bem calma, ela é bem inteligente, né? Ela é bem centrada. E quando se fala na águia, nós temos assim um respeito até por ser um pássaro de grande exemplo para todos em relação à sabedoria. Então, para entender essa metáfora, que é a história da águia, né? A gente precisaria conhecer um pouquinho do que é esse pássaro. E eu sei que todos vocês conhecem. Então, nós vamos lá na nossa aula, começando o nosso texto. A águia entre galinhas. Certa vez, um filhote de águia caiu no ninho. Um camponês que passava por ali o levou para casa e colocou junto com as galinhas. Aos poucos, a águia foi adquirindo os mesmos hábitos das galinhas. Aprendeu a ciscar, a comer minhoca, milho, inseto, a dormir nos poleiros do galinheiro. Não se sabe se carcarejava como as galinhas, mas o próprio dono já estava convencido de que a águia agora era uma galinha. Um dia chegou ali um naturalista, isto é, alguém que conhece profundamente a vida das aves, dos animais e das plantas. Logo que viu a águia entre galinhas, disse: "É uma águia. Como se criou aqui?" O camponês respondeu que aquela ave não era mais uma águia, era uma galinha, pois fazia tudo o que a galinha fez. Aliás, fazia tudo o que uma galinha faz. Mas o naturalista insistiu que se tratava de uma legítima águia. Ou seja, a preocupação do naturalista, ou seja, ele conhecia muito bem o que era a águia, né? E ele sabia que a convivência dela entre as galinhas nunca ia fazer com que ela deixasse de ser uma águia. Ali na convivência, ela estava se comportando realmente como as galinhas. Porém, a sua identidade de águia, ela estaria guardada. A qualquer momento, a verdadeira identidade da águia, ela ia aparecer. Mas, pelo comportamento, pelo local onde ela se encontrava, o meio onde ela estava, ela adaptou-se à convivência que ela tinha no seu meio, né? Que ela tinha ao seu redor, que era o comportamento das galinhas. Essa metáfora, trazendo para as nossas vidas, né? Ela trata de relação em relação ao comportamento do ser humano. Como que ele é, aonde que ele é, né? Verdadeiramente como o ser humano que ele é. Aspecto dele como ser humano não quer dizer que seja diferente em determinado local, em determinada situação. A nossa postura, ela tem que ser mantida sempre a mesma, independente de locais, independente de situações em que nós nos encontramos. Então, a águia ali entre as galinhas, ela se comportou muito bem até chegar um momento que ela precisou revelar realmente o seu lado de águia. Vamos ver mais um pouquinho do texto. Ela nasceu para voar nas alturas, olhar a terra e a natureza dos picos das montanhas.
Seu destino é voar, planar no céu e não ciscar como galinhas. O camponês, talvez com receio de que ele fosse tirar sua ave, manteve sua opinião. Fizeram então um teste. Levaram a ave para o alto de uma rocha e o naturalista suspendeu o ar com os braços, levantou-lhe o pescoço e ordenou: voa, águia, voa. Mas a águia olhou para cima, olhou para baixo e não voou. Outro dia, o naturalista voltou e propôs uma nova tentativa. Mais uma vez, porém, a águia olhou para cima, olhou para baixo e nada de voar. Tempos depois, o naturalista apareceu para uma nova prova. O camponês já estava perdendo a paciência com ele, mas acabou concordando em fazer a tentativa pela terceira e última vez. Levaram a águia para o alto da rocha. O naturalista estendeu bem os braços, levantou a cabeça da águia e falou com convicção: voa, águia, voa. No momento, algumas águias planavam sobre o Vale Verde. O sol lançava seus raios que coloriam o ar de fios de ouro. A águia olhou para o sol, observou as outras águias, firmou-se nas mãos do naturalista, levantou o pescoço e tomou o impulso e voou para as alturas. Certo? O que o texto nos mostra? Que o comportamento dela como águia estava adormecido, até o momento em que ela foi despertada, né? Até a sua característica de águia de volta. Ou seja, ela perdeu? Não, ela apenas adormeceu, ela apenas guardou ali, né, o comportamento de águia. Convivendo com as galinhas, ela tinha o comportamento de galinhas. Porém, não tinha necessidade dela mostrar o seu lado de águia. E chegou o momento em que ela foi despertada a mostrar esse lado. Assim acontece com quem? Com nós seres humanos. Nós somos testados, né? Nós somos despertados para aquilo que está ao nosso redor. Às vezes nós não conhecemos determinada pessoa, determinada ação de uma pessoa, mas vimos que quando isso acontece, nos surpreende. Isso mostra que nós somos capazes, né? Que nós temos essa capacidade guardada dentro de cada um e que só basta a gente fazer fluir, certo? Ainda continuando esse texto, a história que foi resumida anteriormente, ela é utilizada como uma metáfora da existência humana. A metáfora é uma maneira especial de expressar uma ideia, um pensamento, uma verdade. Em toda metáfora há uma transferência de significado. Toma-se emprestado o significado de uma palavra, expressão ou até uma história para se aplicar em outro contexto. Quando se diz que uma pessoa é uma mãe, por exemplo, está se transferindo para essa pessoa as qualidades das mães. Vamos, pois, tomar a história da águia, galinha, como uma metáfora de condição humana, transferir dos modos de vida dessa ave para a nossa existência. Assim, a condição galinha é representada pelos atos rotineiros do dia a dia. Quais atos? Comer, beber, cuidar do corpo, comprar, pagar contas, né? E a condição de águia? Ela é representada pela nossa vocação para a arte, para a beleza moral, para o amor e para Deus. A gente viu os dois lados, né? Não nascemos só para cuidar de comida, roupa e aquisição de bens, etc. Também nascemos para contemplar o sol do alto das montanhas e voar livremente em direção ao infinito. Não se trata de subestimar a condição galinha, muito menos a galinha como ave, que no reino animal cumpre certamente sua função, tão importante quanto a águia. A metáfora serve para nos lembrar de que as duas condições são essenciais para a realização humana. Ou seja, o próprio texto ele nos ensina, né? Ele nos instrui, nos alerta que o ser humano ele também tem esses dois lados, que ele não precisa cuidar somente de um.
que é da questão do comer, do comprar, do calçar, do vestir, do enfim. Ele também tem que estar ligado às outras questões. Quais seriam as outras questões? A questão emocional, social, aliás, psicológica, religiosa, enfim. Cuidar da vida pessoal em todos os setores. Não ligar somente a uma área, né? Não ligar-se somente a uma área da vida, certo? Universalmente considerada a rainha das aves, a águia é o símbolo do sol, da realeza e dos deuses, em particular dos deuses do céu. Apresenta autoridade, força, vitória e orgulho. E na China, o princípio masculino, ou Yang, a visão apurada é o destemor. A águia é muitas vezes identificada como Garuda, personagem mítica indiana que trava combate de morte com a serpente. Tal como o gavião, a águia, ao voar para os céus, olharia de frente para o sol. Por isso, na Europa medieval, foi associada à ascensão de Cristo e à própria oração subindo a Deus. Na tradição australiana, a águia marinha leva as almas dos mortos de volta ao sonho. Ou seja, o que a gente acabou de ver aqui foi somente algumas citações, né, em relação ao conceito que alguns povos têm em relação à águia, né, que ela simboliza para cada um. Certo? Terminando o nosso texto. Essa semana eu não vou deixar atividade, a gente vem fazendo elas continuamente, né? Bom, mas hoje nós não temos atividade dessa aula, ok? Então até a nossa próxima aula.